Desde que éramos crianças, sempre assistimos desenhos de super-heróis, e o que fazia essas pessoas se destacarem das outras eram suas habilidades fora do comum, como super velocidade, força extrema e imunidade à dor. Honestamente, eu sempre achei que pessoas assim só existiam na televisão. Encontrar alguém com essas habilidades aqui no mundo real seria incrível. Esse deveria ser o pensamento da maioria das pessoas, certo? Só que nem sempre é assim que funciona. Muitas pessoas sofrem com síndromes e condições genéticas e foi por isso que elas desenvolveram características incomuns. Para alguns, essas pessoas são consideradas doentes. Para outros como eu, elas são super-humanos. Por isso hoje irei te mostrar que essas mutações, na verdade, podem ser habilidades incríveis, dignas de integrantes dos X-Men. Eu sou a Thalita Flores e confira agora 7 genes mutantes que poderiam te transformar em um super-humano. Número 1. Super flexibilidade. Sabe aqueles movimentos elásticos dos contorcionistas de circo? Impossíveis de serem imitados por outras pessoas? Estes são os exemplos mais conhecidos de hipermobilidade, ou melhor, uma superflexibilidade. Algumas pessoas que possuem essa habilidade nasceram com uma condição genética chamada síndrome Marfan, onde os tendões e ligamentos são tão flexíveis quanto uma borracha. Em nosso organismo existe uma glicoproteína chamada fibrilina 1, e ela está presente nas fibras elásticas, responsáveis pela resistência de tecidos como pulmões, pele e grandes vasos. Quando o gene que a produz sofre mutações, os ligamentos e as artérias tornam-se flácidos, e também há uma perda na contenção do crescimento dos ossos. Por isso que quem é vítima dessa condição costuma ter as extremidades do corpo extremamente longas e deformadas. Javier Botetti é um exemplo de pessoa que possui essa síndrome, mas ao invés de esconder e sofrer pela sua condição, ele se tornou conhecido por aparecer em vários filmes de terror, exibindo suas incríveis habilidades e elasticidade. Número 2. Imunidade à dor. Pelo menos uma vez ao dia, todos nós vivenciamos experiências de dor, seja chutando a quina do sofá, torcendo o pé enquanto joga futebol ou escorregando no piso molhado do prédio. Relacionado a isso está o gene SCN11A, que determina a quantidade de sódio no corpo. Vou explicar essa relação. Quando as células nervosas utilizam sódio para enviarem sinais de dor até o nosso cérebro, as mutações nesse gene podem causar a redução desse sódio, e então é impedido o envio de sinais, tornando o corpo imune à dor. Parece muito bom não precisar sofrer com machucados e cortes, mas apesar de ser uma habilidade interessante, muitas pessoas que sofrem com essa condição podem ser mais vulneráveis a acidentes e automutilação, já que sem dores, elas não percebem quando estão se ferindo. Em um episódio da série House, uma paciente apresenta essa característica. Agora, um exemplo real é Tim Creedland, um homem capaz de suportar qualquer tipo de dano físico sem sofrimento. Como forma de mostrar ao mundo sua habilidade, ele costuma realizar shows, atravessando agulhas em seu corpo. Número 3. Super força. Você gostaria de ter músculos grandes e definidos sem precisar se esforçar para isso? Bom, para as pessoas que nasceram com uma mutação no gene responsável por produzir a proteína miostatina, isso é totalmente possível. Ela avisa ao corpo quando deve parar de produzir músculo, mas nesses casos os genes simplesmente impedem que ela funcione. Por isso, os músculos começam a crescer e os índices de gordura caem pela metade. Liam Hoekstra é um americano que possui essa mutação física e, como habilidade, ele possui uma força surpreendente. E acredite, ele só tem 12 anos de idade. Número 4. Resistência à eletricidade. Mexer com eletricidade é algo muito perigoso e mesmo assim é algo que faz parte do nosso cotidiano, desde o acender a luz por um interruptor ao poste de energia que cai no meio da rua durante uma tempestade. Só que nem essas situações mais extremas preocupam um homem chamado Slavisa Pajikic, também conhecido como homem-bateria. Ele não possui glândulas de saliva ou suor, por causa de sua condição genética. Por isso, é capaz de se tornar imune a correntes elétricas. As pessoas que não apresentam esse tipo de mutação são cobertas por milhões de glândulas de suor, que normalmente permitem à eletricidade um caminho úmido por nossa pele.
Slavisa conseguiu estabelecer seu primeiro recorde no livro Guinness ao receber em seu corpo uma voltagem de 20.000 volts sem nenhum problema. Enquanto isso, para um ser humano normal, voltagem acima de 50 volts já representa um risco de vida. Número 5. Supervelocidade. Uma pequena porcentagem de pessoas no mundo possuem em seus organismos uma mutação no gene ACTN3, e essa condição faz com que o organismo produza uma proteína chamada alfa-actinina 3. Ela é responsável por controlar fibras musculares de rápida contração que permitem maior explosão muscular. Isso para um atleta é algo excepcional, pois essa proteína atua no desempenho da pessoa em esportes e principalmente em corridas. Para alguns cientistas, essa mutação é uma promissora candidata a se tornar uma assinatura molecular do DNA de potenciais campeões. Número 6. Imunidade a venenos. Quando se fala de veneno, já passa pela nossa cabeça animais peçonhentos e frascos de vidro com líquidos estranhos dentro. E não é à toa que sentimos aversão a ele. Afinal, o corpo humano é extremamente frágil só de entrar em contato com a menor quantidade de veneno possível. Aliás, já falamos sobre os mais perigosos venenos que existem no mundo aqui no canal. Agora escute bem isso e se surpreenda. Por milhares de anos, uma pequena vila no interior da Argentina consome água contaminada com 80 vezes a quantidade de arsênico considerada segura para o corpo humano. E acredite, apesar desse alto nível de exposição tóxica, os habitantes da vila continuam vivendo normalmente. Como é possível explicar isso? Bom, o que acontece é que um gene mutante chamado AS3MT foi aperfeiçoado com a seleção natural e permite que o corpo processe o componente tóxico ao invés de deixá-lo contaminar. Número 7. Supermemória. Prepare-se agora para escutar sobre uma mutação genética que com certeza irá te deixar impressionado. Existe uma síndrome chamada hipertimesia, que permite a pessoa se lembrar de cada detalhe da sua vida. É um alto nível de memória biográfica. Já imaginou quanto isso é algo incrível? Em nosso cérebro, a maioria das memórias de longo prazo ficam armazenadas no lobo frontal direito, mas as pessoas que possuem essa síndrome utilizam de forma inconsciente o lobo frontal esquerdo e o lobo occipital. Isso dá a elas essa habilidade de acessar suas memórias mais antigas. Até o momento foram registradas aproximadamente 20 pessoas com essa condição no mundo todo, e uma delas é o jovem Aurelian Raymond, de 20 anos. Ele é capaz de lembrar detalhadamente de tudo o que já fez, as roupas que já usou, quais foram suas refeições nos últimos 10 anos, sabe dizer precisamente o que foi noticiado na televisão e como estava o clima em cada um desses dias. Que incrível, né? Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!